Sejam bem-vindos a mais um encontro e hoje vamos ver o primeiro capítulo do Gênesis, mas dos versículos 26 a 31. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Sede da sabedoria, rogai por nós. E prosseguindo na leitura destes versículos, nós vamos encontrar hoje a criação do ser humano. Versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. E concluindo o capítulo 1 do livro do Gênesis com este versículo 31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a terra e depois a manhã. Foi o sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora vejamos algumas observações desta leitura. A começar pelo versículo 26. Nós vínhamos acompanhando na leitura passada, que foi do versículo 1 até o versículo 25, que Deus dizia e o que ele dizia se cumpria. Nós encontramos várias vezes esta mesma palavra, Deus disse. E porque Deus disse, a luz se fez, os astros, os animais, a terra, o mar, o firmamento e tudo que eles contêm foram criados a partir desta palavra, Deus disse. Agora no versículo 26, nós vamos encontrar algo novo e algo distinto do que a gente vinha já
acompanhando na criação de Deus. No versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso Deus não pronunciou nenhuma vez para as demais criaturas. Significa que, ao criar o ser humano, o homem e a mulher, Deus mesmo, o Criador, Ele se mostra como imagem e semelhança para essa criação. A criatura homem, a criatura mulher, saídos da mão de Deus, tem uma nova forma. A nenhum outro ser criado Deus havia dito: façamos, e muito menos Ele pronunciou a nossa imagem e semelhança. Nesse versículo 26, já uma vez mais se tenha aquela capacidade de reconhecer que em Deus não existe apenas uma pessoa. Eu já havia comentado que os primeiros versículos deste capítulo do Gênesis, quando diz que no princípio Deus criou e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e no versículo 3, Deus disse, e Deus continua dizendo para que todas as coisas venham à existência. Ali já se esboçava que em Deus havia mais do que uma pessoa. O Pai, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e o Filho, que é a Palavra de Deus. E já nesse versículo 26 se vem constatar que aquilo que se estava esboçando, que se estava dando a conhecer, nesse versículo 26, isso se faz de modo mais visível, porque o próprio Deus manifesta isso quando diz: façamos. Ele poderia ter dito muito bem somente na pessoa singular, faço. Mas quando Deus pronuncia façamos, é porque está dando a entender que nele não existe apenas uma pessoa. Não existe apenas a pessoa do Pai Criador. E ele prossegue dizendo: a nossa imagem e semelhança. E por toda a narração do que Deus ia criando, cada elemento, cada criatura, cada coisa, ele concluía dizendo: viu que isto era bom. E quando
Deus manifesta o seu querer em criar o homem à sua própria imagem e semelhança, Ele está manifestando também que o homem tem dentro de si a capacidade de ser bom, recebido do próprio Deus. A imagem de Deus é a própria bondade de Deus. Quanto mais um ser humano se aproxima de Deus, mais a bondade de Deus se torna visível nele. E a semelhança de Deus, porque Deus tudo criou por sua própria liberdade de criar. Ele não foi submetido a nenhuma ordem, mas por causa da sua bondade e do seu querer, Ele cria tudo o que existe e cria o ser humano. Agora, o interessante é que Deus submete todas as outras coisas que Ele havia criado, toda a natureza, tudo que ela contém, seja na terra, no céu, no ar, no firmamento, Deus submete tudo isso ao ser humano. E, além de abençoar este ser humano que Ele acaba de criar, homem e mulher, Ele diz que encha a terra e submetei-a. A terra inteira, tudo que nela contém, Deus coloca submissa ao ser humano. E debaixo do domínio do ser humano, do homem e da mulher, se encontram os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se arrastam na terra. Essa foi a ordem original de toda a criação de Deus. Ele criou todas as coisas e submeteu todas essas coisas ao homem e à mulher, que Ele fez à sua imagem e semelhança. Agora, todo esse projeto original da criação de Deus se desfaz quando o homem e a mulher se deixam levar, enganar por uma astuta serpente que os induz ao pecado. E o pecado vem trazer um grande transtorno a toda a ordem da criação original. Porque o ser humano, não mais atendendo aquela ordem elencada por Deus
de submeter as coisas criadas, o ser humano passou a dominar o próprio ser humano. Então, caiu por terra todo aquele plano de harmonia, de submissão perfeita que Deus havia colocado em cada coisa que Ele havia criado para o ser humano. Mais adiante, precisamente no capítulo 3, a gente vai ver a degradação que o pecado original trouxe para o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança do seu Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.